os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos ou ficaram curados. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus, em alta voz caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? E disse-lhe: Levanta. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, ou este samaritano? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado é o Senhor nosso Deus. Enquanto os irmãos estão em pé, já ouvimos hoje a palavra do Senhor falar nos nossos corações através do louvor. A cada louvor que foi ministrado, a cada saudação, Deus falou com cada um de nós, desde o começo do culto até principalmente agora. Eu vou pedir uma palavra de oração para que o Senhor possa continuar falando conosco através dessa palavra nessa noite. Senhor nosso Deus, te louvo, Pai, pela rica oportunidade que o Senhor tem dado de diante da tua igreja estar aqui, Pai, para ser um porta-voz da tua palavra, Senhor. Sentimos a tua presença desde o começo do culto até agora. Continua movendo o teu agir sobre a tua igreja, Pai. Fale conosco cada vez mais através da tua palavra e toque nossos corações, Senhor. Essa noite te agradeço em nome do teu filho nosso Jesus. Os irmãos se poderiam sentar. Louva a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Nessa noite se encontra aqui presente. Aqueles que estão nos visitando já foi apresentado e sejam todos bem-vindos. Sinta-se à vontade na casa do Senhor. Essa é a casa de todos nós, uma única família que irá morar no céu juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Hoje iremos falar um pouco sobre os 10 leprosos. Muitos são conhecidos as passagens referentes a leprosos quando se fala de Jó, quando se fala de Naamã, mas hoje iremos falar sobre 10 especificamente. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele, no caso Jesus, passou por meio de Samaria e da Galileia. Ele passou entre essas duas cidades, e como um lugar onde alguns estudiosos chamam de Vila dos Excluídos, ou um vilarejo, um lugar onde ficam os rejeitados pela sociedade. O porquê deste nome? Lá é um lugar onde ficava, estrategicamente, entre as duas cidades. A todos aqueles que eram enfermos, que tinham enfermidades, como lepra, algumas doenças que eram consideradas impuros pela sociedade, eles não eram permitidos estar dentro dos muros da cidade. Eles não eram permitidos estar diante das pessoas. Ao se aproximar de alguém, eles tinham que gritar de longe: leproso, impuro, imundo, para que as pessoas saíssem de perto desse espaço para ele passar. Alguns carregavam sobre si uma capa, e de longe as pessoas já estavam e viam que era a capa do leproso, era a capa de uma pessoa que era impura. Então Jesus, passando por entre essas duas cidades, entrando neste vilarejo, ao entrar, veio até ele 10 leprosos. 10 pessoas que tinham uma doença que consumia a sua carne, ficavam em grandes feridas abertas, causando grande dor, sofrimento, que iriam levar eles até a morte. Imaginem vocês um vilarejo com bastante pessoas com essa enfermidade, um lugar cheio de pessoas com problemas, longe das suas famílias, pais longe dos seus filhos, filhos longe dos pais, esposo longe de esposa. Imagine quanto que é, não só doloroso na carne, mas doloroso no psicológico dessas pessoas. Ser rejeitado pela sociedade, ser tirado do seu berço, do leito das
da sua convivência para estar escondido de todo mundo. Às vezes passando fome, necessidade, dificuldades. Mas para estes 10, neste dia chegou a salvação. A partir deste dia, tudo mudou. Imagine vocês, um vilarejo. Será que existia apenas só esses 10? Será que apenas esses 10 que viviam nesse lugar? Talvez muitos outros ouviram falar que Jesus se aproximava, mas talvez nem todos creram que Ele seria o portador da bênção, o portador da salvação, o portador da cura para cada um deles. Devemos estar cada vez mais diante do Senhor, indo diante dEle, pedindo a sua proteção, a sua bênção. Devemos crer. Assim como esses 10 leprosos que foram ao encontro do Senhor, passaram anos de dificuldades. Às vezes aqui em nosso meio, quantas pessoas não passam, todos passam dificuldades, seja no matrimônio, seja na vida financeira, seja no emprego, seja na saúde. Temos muitos irmãos que infelizmente têm sofrendo com algumas enfermidades, mas Deus irá dar vitória a cada um. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, muitos irão alcançar a graça do Senhor e alcançar a bênção do Senhor. Creio que certamente não tem muitos irão testemunhar da bênção alcançada nessa noite aqui hoje. Eles foram ao encontro do Senhor. Como é de costume, quem é impuro não pode se aproximar nem tocar nas pessoas. Então eles se mantiveram distante. Mas antes mesmo que o Senhor chegasse até o vilarejo, adentrasse dentro do vilarejo, eles o cercaram e pediram: Senhor, tende misericórdia de nós. Eles clamaram ao Senhor pela misericórdia. Assim como o cego Bartimeu, que quando ouviram falar que o Senhor iria chegar, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Quem de nós nunca ouviu essas passagens bíblicas? Quem de nós nunca clamou dessa forma? Senhor, filho de Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Às vezes a gente no nosso quarto, com os joelhos dobrados, os olhos cheios de lágrimas, passando por dificuldades, passando por lutas, por provações, clamando ao Senhor. Muitos pensam que a minha bênção está demorando a chegar. Muitos falam que será que o Senhor esqueceu de mim? Porque todas as noites eu clamo perante Ele, eu apresento o meu problema diante dEle. O Senhor tem os planos mais altos que os nossos. O Senhor tem preparado para nós algo melhor que a gente nem imagina que seja. Tudo é no tempo de Deus. E esses leprosos, nesse dia, ao encontrar com o Senhor Jesus, chegou o tempo deles. E vendo-os, disse: Ide, mostrai aos sacerdotes. Quem era leproso naquela época, quem tinha uma enfermidade, era considerado impuro. Eles deveriam se apresentar ao templo para que o sacerdote verificasse as suas enfermidades, verificasse as suas feridas, para ver se realmente eles estavam sãos. E então assim eles poderiam voltar à sociedade, eles poderiam voltar para dentro da cidade, eles poderiam estar de volta às suas famílias. Imagine esses irmãos aqui, quão glorioso foi eles chegarem na casa deles e abraçarem suas esposas, seus filhos. Imagina 10 anos, 20 anos, 15 anos, sem poder ver os seus filhos, sem ver os seus filhos crescerem, sem saber como é que eles se tornaram. Às vezes alguns não viram nem os seus filhos nascer, depois que a pessoa estava gestante. Às vezes alguns não conheceram nem os seus netos. Infelizmente, uns perderam alguns entes sem poder ir ao sepultamento. Mas imagine quão glorioso foi para eles poder chegar à casa deles novamente e falar que eles estavam sãos, que eles estavam curados. Imagine quão glorioso vai ser um irmão chegar aqui em cima e falar assim: eu fui curado em nome do Senhor Jesus, a minha vitória eu alcancei, eu fui liberto.
está com seus olhos cheios de lágrimas. A felicidade daquela irmã é uma guerreira, e ela testemunhando a graça, a vitória que ela alcançou, a batalha que ela passou, tudo que ela alcançou com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Difícil, é difícil, moço. A vida do cristão não é fácil. A vida do cristão é uma vida de rejeição, perseguição. Ultimamente está sendo demais a perseguição sobre os cristãos, sobre as igrejas. Muitos lugares estão proibindo você entrar com a Bíblia. Escolas estão proibindo você pregar, falar do Evangelho. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha ensino religioso. Era uma aula importante para, não só para católicos, para evangélicos, mas todos aprendiam a palavra do Senhor. Hoje em dia, muitas escolas é proibido você ter uma imagem do crucifixo, uma cruz, ou você entrar com a Bíblia. Coisa que era costumeiro. Eu tinha um professor que ele entrava na sala, era um livro de história na mesa e a Bíblia em si. Ele falava as maiores histórias que ele tinha, que ele ensinava, não era no livro de história que ele ensinava sobre as guerras, sobre as batalhas. Ele queria se ensinar sobre as guerras contra os principados, sobre as batalhas que a gente enfrenta, tudo que a gente consegue alcançar através dessa palavra, através da bênção do Senhor. Ele sempre trazia com ele a Bíblia, e sempre ele falava, e sempre que ele tivesse oportunidade, ele ia assim falar do amor de Deus para nós. Aí quando chegava com a fraternização, aquele antes das férias do meio do ano, ele trazia essa mensagem, e era impactante, era grandioso ver a pessoa poder falar do amor de Deus, e a felicidade que ele sentia nisso. Imagine esses 10 leprosos chegando na sua família anunciando: encontrei um homem que ele me deu a salvação, encontrei um homem que ele me deu a cura. Graças ao Senhor, eu estou aqui diante de vocês novamente, podendo tocar, podendo abraçar vocês. Qual que é a enfermidade que você está enfrentando? Será que ela é carnal? Será que é espiritual? Será que é psicológico? Início de depressão? Muitos irmãos sorriem, alegres, mas ao chegar na sua casa, ao estar em seu canto, se fecham na depressão, começam a pensar, o coração vem pesar, vem dando tristeza. Tem muitos irmãos que infelizmente são assim. Por fora estão alegres, mas por dentro, irmãos, é uma tristeza tão grande que consome. Muitos irmãos estão às vezes à beira do desespero. Um simples bom dia, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe seu dia, é bem-vindo para todos nós. Jesus falando isso para eles, imagine eles, irmãos, eles esperavam talvez que Jesus falasse assim: estão curados, mas não. Jesus falou para eles: ide e mostrai aos sacerdotes. Eles não ficaram curados ali. Às vezes eles chegaram e falaram assim: o cego foi curado na hora, a mulher do fluxo de sangue foi curada na hora, o servo do centurião, apenas com uma palavra, na hora ele foi curado. Eles pensaram assim: mas será que eu vou ser curado? Ele mandou eu ir. O Senhor manda você vir à igreja, toca no coração de você para vir à igreja, para orar, para apresentar a Ele os problemas. E muitas das vezes a gente não vem. O Senhor mandou eles ir. Imagine se eles fossem voltar novamente para a vila, desacreditassem e voltassem para a vila. Olha a prova que Jesus colocou para eles. Se eles falassem: não, ele não me curou, eu vou voltar para o vilarejo dos rejeitados novamente, dos excluídos, eu vou voltar para uma vida de sofrimento e esperar a minha morte chegar, porque a doença estava consumindo a carne deles. Mas não, obedientes eles foram, e a palavra diz: e aconteceu que eles indo ficaram limpos, ficaram curados. Glórias a Deus, irmãos. O Espírito Santo vai incomodar muita pessoa nessa noite, durante essa semana também. Ele vai falar: aquele irmão lá,
um pregador de peso, né, grande, falou assim: eu ia te incomodar, eu estou te incomodando. Vai na minha casa orar, vai lá falar comigo. Em vez de você ficar só aqui, vai lá conversar comigo. Em vez de você falar seus problemas, as suas dificuldades para alguém que eu possa resolver, eu posso. Vai lá falar comigo. Venha na minha casa conversar comigo. Eu tenho tempo, todo o tempo do mundo para você. Ah, mas está tarde da noite. Venha na minha casa falar comigo. Eu não tenho esse tarde, essa madrugada. A fila é pequena em alguns horários. Eu atendo todo mundo. Imagine esses irmãos curados, andando pelo caminho, um olhando para o outro, conversando, talvez algum questionando por que eles não foram curados naquela hora que ele teve encontro com Jesus. De repente um olha para o lado: mãe, cadê suas feridas? Cadê sua lepra? Aí o outro olha para o outro também e fala: mas você está curado? De repente todos se encontram curados. Imagine a alegria no meio do caminho, eles estando limpos, indo se apresentar ao sacerdote. Certamente eles iriam anunciar: tive um encontro com o Senhor, Filho de Deus, Ele me curou. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Aqueles que se encontram enfermos, vai meditando nessa palavra, vai colocando sua enfermidade aqui nessa noite diante do Senhor. Aquele que com fé busca, com fé irá alcançar a vitória. Então, diante deles se encontraram todos curados. Irmãos, quantos leprosos eram? Eram 5? Eram 10. Ah, mas foram os 10 que voltaram para agradecer ao Senhor? Só um. Isso a gente aprende muita coisa também, irmãos. Eram 10 pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, 10 pessoas que alcançaram a bênção, mas todos se lembraram de agradecer ao Mestre. Às vezes a gente faz campanha de oração, o pastor vem aqui nas madrugadas, ora juntamente com você, faz uma campanha de oração com você, aí você alcança a bênção, alcança a vitória. O culto é aberto, quem quiser vir aqui testemunhar das maravilhas alcançadas, das bênçãos alcançadas. Me lembro eu, há 15 anos atrás, quando me converti, era difícil passar uma semana que não vinha um irmão ou irmã aqui sem pedir a oportunidade para testemunhar das bênçãos alcançadas, testemunhar do que o Senhor fez na vida deles. Voltamos a fazer isso, irmão. Vamos voltar a fazer isso. Provas, dificuldades, tudo tem, mas vitórias todos alcançamos. Vamos verificar, vamos mostrar, vamos testemunhar, porque assim a gente testifica a nossa fé cada vez mais e fortalece aquele irmão, aquela irmã que talvez estão passando pela mesma dificuldade. Aquele irmão conseguiu, ele falou: olha, o testemunho que ele alcançou a graça, a vitória, eu vou alcançar também em nome do Senhor Jesus. E um deles, vendo que estava são, voltou e glorificou a Deus em alta voz. Repito, ele voltou e glorificou a Deus em alta voz. Depois da divisão das tribos de Israel, a parte norte ficou com a capital de Samaria. E infelizmente, devido a alguns reis que por lá passaram, foram tendo tantas iniquidades, alguns reis pagãos, e nisso aí acabou que Samaria foi uma cidade que para os judeus, até então, tinha uma certa separação. Judeus e samaritanos não se misturavam, porque muitos dos samaritanos, por dizer quase todos, não acreditavam mais no Deus Altíssimo. Eles não tinham mais o Senhor como Deus. E esse homem voltou, um samaritano. Vamos supor que todos aqueles outros eram judeus, e esse aqui seja o quê? Vamos supor que é um ateu, vamos supor que é um certo modo. Ele voltou, prostrou diante do Senhor, o adorou e adorou a Deus. Já imaginou, gente, que lição é esse? Uma pessoa que era excluída até mesmo pelos judeus, que não era considerado uma pessoa de estar diante deles, pelas crenças
pela crença que eles tinham, ele voltar e adorar o Senhor e exaltar o Senhor. E respondendo Jesus: não foram os 10 ricos? Onde estão os 9? Aonde foram os 9? Será que nós encontramos entre esses 9? Ou será que nós encaixamos juntamente com esse um que voltou? Pare para analisar. Cada bênção que a gente já alcançou, bênção tipo assim, de dificuldade mesmo, de provação, de luta. Às vezes algum problema financeiro grave que você está enfrentando, você conseguiu, Deus abençoou as portas, se abriu para você, você conseguiu suprir suas dívidas e conseguiu prosperar. Às vezes seja no comércio, seja no campo, seja na agricultura, qualquer lugar da sua vida. Às vezes seja a sua casa. Alguém passou, você estava passando por uma prova, você não alcançou. Você glorificou a Deus? Você veio agradecer ao Senhor? Prostrou diante dele, igual esse homem fez, prostrou diante dos pés do Senhor e o adorou. Outro leproso que a gente conhece, que a gente ouviu falar, foi Jó. Tanta perda que ele teve, irmãos, tanta dificuldade. Os amigos falam que ele estava em pecado, e realmente quem às vezes se encontrava com esse doença da lepra, falavam que eles eram pecador. Já estou terminando aqui. E eles ficavam com o coração amargurado cada vez mais. A prova que a gente passa, às vezes quem está de fora vê e acha que a gente tem pecado. Não se coloca no lugar da pessoa. Não vamos transformar a igreja, que é para ser um hospital, curar os doentes em espírito. Vamos transformar em ministério, em um cemitério de afundar sonhos, de sepultar ministérios, de sepultar a vida espiritual das pessoas. Vamos cada vez mais buscar o Senhor. Vamos fazer como este leproso, como este irmão que voltou e adorou o Senhor. Vamos ser mais gratos a Deus. Vamos louvar, vamos exaltar o nome santo do Senhor. Deixa eu ver aqui. Gostaria de perguntar, pedir para os irmãos se colocarem de pé. Sei que o Espírito Santo tocou o coração de alguém nessa noite. Quando recebi a oportunidade de estar ministrando essa palavra, no ponto de domingo, preparei uma palavra. Estudei, fiz uma palavra, e não foi essa que era para ter sido, essa palavra que era para ter sido ministrada hoje, mas o Espírito Santo me orientou nessa hoje. Aí, igual a gente faz planos, a gente planeja as coisas, mas tudo é da vontade de Deus. Então, certamente alguém sentiu a palavra do Senhor nessa noite falando com eles. Irmãos, vocês são livres para adorar, e são livres para vir realmente testemunhar, glorificar. Não é vergonhoso. Às vezes tem dificuldade, chama alguém de nós, a gente vem junto com vocês, acompanhar vocês. Mas vamos adorar o Senhor junto, vamos exaltar o Senhor. Nessa noite não podia deixar de mover a direção, a oportunidade, sem perguntar se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que quer se reconciliar com Cristo, alguém que quer aceitar a Jesus nessa noite como único Salvador, intercessor das nossas vidas perante ao Pai. Se tiver alguém, nos dê um sinal. Às vezes, se não quiser vir aqui na frente, mas nos dê um sinal. A gente estaremos indo onde você está e iremos orar por vocês. Tem alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Quer reconciliar? Amém, Jesus. Neste momento, agradeço aqui a oportunidade que me foi confiada. Devolvo aqui ao nosso pastor presidente, pastor Joel. Graças a Deus. Louvado é o nome.